o Potita arregou. Galera, não me entendam mal porque eu amo o Potita, mas olha, ele arregou sim. Quando ele tomou o segundo bang da Yoro, ele percebeu que a situação tava ficando ruim pro lado dele e ele, se escafedeu. Ele não pagou pra ver, não, mas não para por aí. Parece que essa carta na manga que a Yoro usou tem um poder muito maior do que a gente tinha imaginado. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 177 de Chainsaw Man. Desde já, eu vou deixando o meu agradecimento aos membros e vale lembrar que por apenas R$ 4,99 por mês você terá acesso exclusivo ao Discord do canal. Nem sempre eu tenho tempo de responder todos os comentários aqui, mas no Discord os membros têm esse benefício, já que eles têm contato direto comigo. Mas se você não puder se tornar membro, você já me ajuda assistindo esse vídeo até o final e deixando comentários. E se você sempre me acompanha, já vai deixando o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, não esquece de clicar no like e de se inscrever no canal. Enfim, o capítulo começa com o narrador dizendo que a Boca retornou. E isso aconteceu porque, com a manopla de arma de fogo, a Yoro soltou um bang muito poderoso que foi capaz de arrancar fora um braço do Potita e ainda perfurou a barriga dele, libertando o demônio da boca que havia sido devorado. Logo após o primeiro disparo a queima-roupa, a Yoro efetuou um segundo disparo e o Potita tentou se defender com um braço sobressalente. Só que esse golpe também foi muito forte e ele foi jogado para longe com um disparo, atingindo um prédio. A Yoro olhou para as manoplas em suas mãos e comentou que o demônio tanque de guerra e o demônio das armas de fogo foram criados a partir da guerra, ou seja, a partir dela. Galera, as explicações que eu dei no capítulo anterior com relação a essa questão dos filhos da Yoro foram confirmadas pelo Fujimoto nesse capítulo. A Yoro considera que as armas feitas para a guerra são seus filhos. E como eu já havia dito, eles não nascem de uma maneira tradicional como ocorre com os seres humanos. Eles são conceitos que guardam ligação direta com a guerra porque eles derivam da guerra. Afinal, foram criados por causa da guerra. Para entender melhor essa lógica, eu acho que o exemplo mais fácil e conhecido da vida real foi a bomba nuclear, né? Enfim, tanto o demônio tanque de guerra como também o demônio das armas de fogo fazem parte da linhagem do demônio da guerra, visto que eles somente surgiram porque existia, em primeiro lugar, a guerra. E por isso ela é a mãe das armas, pois elas foram criadas para a guerra e, por consequência, essas armas são seus filhos. E por serem seus filhos, a Yoro conseguiu transformá-los em manoplas porque, de certa forma, eles pertencem a ela. E tudo que pertence ao demônio da guerra pode ser transformado em arma. Quando uma pessoa tem medo de um tanque de guerra, ela também tem medo da guerra. Então, como a Yoro é o medo principal, ela acaba se fortalecendo quando as pessoas sentem mais medo das armas de guerra como um todo. Afinal, elas são símbolos da guerra. Mas com esse buff da Yoro, isso significa que ela vai ganhar a luta? Não necessariamente. A gente precisa ter em mente que esse primeiro golpe que o Potita tomou foi um golpe inesperado a queima-roupa e isso também contribuiu para que o ataque da Yoro fosse bem efetivo. Agora, a luta ficou bem mais interessante, mas eu acho que o Potita não vai ser derrotado tão facilmente. Bom, na tradução do português, essa parte ficou meio estranha, mas de acordo com o inglês, o que a Asa quis saber é se matar o Chainsaw Man preto irá ajudar o Denji a concretizar o seu sonho, e o que o Denji quer é levar uma vida normal. Então a Asa deixou a Yoro assumir o controle do corpo porque ela tá achando que o plano da Kiga vai dar certo. Só que a Yoro já tinha falado no passado que a Kiga é maluca, e agora ela tá confiando cegamente nela, só pode ser brincadeira, né? A gente sabe que o Denji e o Potita são indissociáveis, então eu acredito que a morte do Potita vai ocasionar a morte do Denji também, né? O golpe tá aí e a Asa tá caindo nele. Enfim, a Asa quis confirmar com a Yoro se estava tudo bem com ela, afinal, a Yoro sacrificou os seus companheiros, que foram demônios que nasceram dela, ao transformá-los em armas. E foi então que a Yoro se virou e disse que os filhos pertencem aos seus pais,
dando a entender que ela tinha o direito de fazer o que ela quisesse, já que os filhos eram dela. Galera, olha só. Antes que alguém venha problematizar que a Yoro é uma mãe abusiva, se é que isso já não aconteceu, isso realmente seria muito problemático se ela fosse humana e tivesse filhos humanos. Porque realmente existem mães abusivas que pensam que os seus filhos são a sua propriedade e que isso lhe dá direito de tomar as decisões e ter total ingerência na vida dos filhos. Só que a Yoro é um demônio. Então, nem sempre tem como aplicar a lógica humana quando se trata de um demônio. E no caso da Yoro, ainda tem um detalhe que ela só consegue transformar em arma aquilo que pertence a ela ou que ela acredita de verdade que pertence a ela. Lembrando que a Asa conseguiu criar uma lança de aquário porque na cabeça dela, ela conseguiria comprar um aquário com a quantia que ela tinha na época, sendo que era um valor irrisório. Então, essa ideia de propriedade, ou seja, das coisas pertencerem a Yoro, é algo inerente aos poderes do demônio da guerra. E considerando essa ideia, é compreensível que a Yoro enxergue os seus filhos, que também são demônios, dessa forma. Ainda assim, mesmo a Yoro sendo um demônio, deu pra perceber no capítulo anterior que ela sentiu remorso em transformar os seus filhos em armas. A Yoro só recorreu a isso como último recurso para derrotar o Chainsaw Man, também para salvar a sua própria vida, já que ela estava na iminência de ir pra vala, né? E por falar em remorso, um inscrito, o The King, fez uma observação muito interessante no último review de que a Yoro não necessariamente está usando apenas 28% do poder do demônio das armas de fogo, que é o percentual que estava em poder da União Soviética. Isso porque o poder das armas da Yoro também varia conforme o grau de culpa que ela sente ao transformar algo em arma. E nesse caso, como a Yoro estava se sentindo muito culpada por ter transformado os seus filhos em armas, os disparos que ela fez com a manopla contra o Chainsaw Man devem ter mais poder do que apenas 28%. Enfim, após ter sido lançado contra um prédio, o Pochita subiu até a cobertura, enquanto a Yoro preparou um novo bang. Mas antes de atirar novamente, a Yoro precisou dizer umas frases bem cringe pro Pochita. Até porque se ela não fizesse isso, não seria a Yoro, né? Não teria graça. Enfim, a Yoro se virou pra ele e falou tipo assim: "Ei, Chainsaw Man, você se lembra de mim? A dor refrescou a sua memória? Você tá se tremendo aí? O seu estômago tá roncando pra me devorar?" E o Pochita, cri, 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 cri. Tipo, ele não tá nem aí. Mas não estando satisfeita, a Yoro continuou. "Parece que você tá bem irritado, então venha lutar, Chainsaw Man." Só que ele não prestou a menor atenção no discurso da Yoro. O Pochita só olhou pro outro lado e tchau. Ele meteu o pé dali sem a menor cerimônia. Enquanto isso, ela ficou apontando a manopla em várias direções em busca do Pochita, mas sem sucesso. Galera, olha só, sem mimimi. O Pochita arregou sim, tá? Isso não quer dizer que ele vai perder e nem que ele fugiu pra sempre da luta. Mas ele fez uma retirada estratégica porque ele percebeu que o negócio estava ficando feio pro lado dele. Os 2 bangs que ele tomou da Yoro já foram suficientes para ele ligar um sinal de alerta. Derrotar o demônio da guerra com esse buff de poder que ela teve agora não será tão simples. E ele já perdeu um braço. Se desse mole, ele poderia perder o outro também. E sinceramente, na minha opinião, ainda bem que o Pochita regou. Ele tomou a melhor decisão porque ele tá bem ferido e precisa se curar para continuar enfrentando a Yoro, que tá bem mais forte agora. E tendo consciência disso, ele foi em busca de sangue, mas do jeito dele, né? E, mano, pra mim, isso rendeu uma das cenas mais engraçadas da parte 2. Enquanto a Yoro procurava pelo Chainsaw Man, ele se aproximou de uma garotinha com uma placa buscando doadores de sangue. E quando a garotinha percebeu que foi um demônio que apareceu, imediatamente ela entrou em pânico e saiu correndo. Essa cena por si só já tava bem engraçada, mas o Fujimoto tava inspirado e o negócio foi além. O Pochita pegou do chão o cartaz de doação de sangue e começou a agitar esse cartaz em busca de doadores de sangue pra ele. Até porque ele tá bem ferido e precisa de sangue pra se regenerar. Gente, olha que situação. O herói do inferno, o demônio mais temido pelos demônios, segurando um cartaz, implorando para que um doador de sangue apareça para ajudá-lo. Só que, cara, quem em sua consciência vai ter coragem de se aproximar dele para ajudar, né? Não dá nem para entender o que ele tá falando, porque ele só diz... Sabe, cara, eu
rachei muito o bico com essa cena. Cara, eu ri demais com isso. Vocês não fazem ideia. Mas coitado dele, ninguém vai ajudar o pobre do Potita. O jeito vai ser ele assaltar o ônibus que tá atrás dele, que deve estar com algum estoque de sangue. Enfim, galera, a vida não tá fácil pra ninguém, nem pro Potita. Mas com relação a esse negócio do Potita ficar pedindo doação de sangue, existem alguns detalhes aí. Primeiro, que o Potita poderia ter se regenerado se ele tivesse atacado e ingerido o sangue da menina que tava com cartaz de doação de sangue. Mas ele não fez isso. Ou seja, isso mostra que o Potita não é naturalmente hostil com seres humanos, possivelmente por influência do Denji. Reparem que, em geral, ele só costuma atacar os humanos que atacam ele primeiro, mas também, é justo que ele se defenda. Fora isso, o Potita não tem uma índole de atacar os humanos como os demônios normalmente fazem. Então, é por isso que ele ficou segurando um cartaz pedindo que alguém encarecidamente faça uma doação de sangue pra ele. Cara, isso foi muito hilário. Enfim, se tivesse algum demônio por perto, esse problema estaria resolvido. Mas como não tem e o Potita não quer atacar nenhum humano, o jeito é pedir doação de sangue, E aí, o outro detalhe é que se o Potita tá pedindo por doação de sangue, isso abre uma margem enorme pro retorno da Power através do demônio do sangue. E isso é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, já que a Power firmou um contrato com o Denji e ele precisa encontrar o demônio do sangue. E da mesma forma que a Yoro invocou os seus filhos para a batalha na forma de armas, vai que o Chainsaw Man também invoca os seus aliados, como a Power, Mas não só ela. Por exemplo, a devoção que o Bin sentia pelo Denji vem da lealdade do demônio tubarão pelo Chainsaw Man. E o Bin ofereceu seu sangue para curar o Denji. E como o Bin foi morto pelo demônio da escuridão no inferno, será que o demônio tubarão reencarnou na Terra? É bem capaz, viu? Enfim, em seguida, o mangá cortou para uma casa no Texas, nos Estados Unidos, que é um estado com uma cultura armamentista muito forte. Então deve ter sido por isso que o Fujimoto quis retratar o Texas quando ele mostrou um cara que estava sentado assistindo TV com seu doguinho, quando do nada ele perdeu os seus 2 dedos indicadores. Mas ele não foi o único que passou por essa situação um tanto quanto inusitada. Dos 3,5 milhões de membros da Associação Nacional de Pistolas dos Estados Unidos, cerca de 40 mil pessoas perderam os seus dedos indicadores. Isso de acordo com a tradução em espanhol e em português. Na tradução do inglês, consta que foram 400 mil pessoas. Mas enfim, aqui tem um detalhe. Provavelmente, as pessoas perderam o dedo indicador porque é o dedo usado na hora de puxar o gatilho. E isso pode ter acontecido porque, no momento em que as pessoas entraram nessa associação, elas devem ter feito um contrato com o demônio das armas de fogo. E a perda dos dedos indicadores dos membros da associação deve ser o preço pela Yoro estar usando a manopla de arma de fogo. Bom, esse é o meu palpite. Aliás, vocês sabiam que nos Estados Unidos existem mais armas do que pessoas? Pois é, galera, Renatinha também é cultura. Mas voltando pro capítulo, a Yoro apontou a sua manopla pro céu, numa pose muito parecida com a Estátua da Liberdade em Nova York. E no momento em que a Yoro apertou o gatilho, o rosto da Estátua da Liberdade começou a rachar. O que será que isso significa? De forma geral, isso parece ser um efeito da Yoro usando seus poderes, E no caso, talvez a Yoro tenha ativado alguma coisa. E eu imagino que seja um demônio que tá dentro da Estátua da Liberdade. Mal comparando, seria uma ideia semelhante de quando o Eren ativou o estrondo e os titãs colossais saíram das muralhas. Aí, um outro motivo que justificaria as pessoas terem perdido os dedos é que talvez isso seja uma condição para a ativação do contrato com o demônio que tá saindo da Estátua da Liberdade. Agora, se a minha teoria doida estiver certa, qual será esse demônio? Quem tiver algum palpite, já vai comentando aqui embaixo. Semana que vem teremos um novo capítulo. E da forma como terminou esse capítulo, me passou a sensação de que o Fujimoto tá preparando alguma coisa bem especial, já que, aparentemente, os poderes da Yoro vão além de meras manoplas e ela parece estar despertando uma nova faceta do seu poder. Olha, realmente a Yoro não pode mais ser subestimada. Até o Potita já percebeu isso. Enfim, se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere
considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!